Boa noite. É com alegria que começamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e Deus tem nos abençoado grandemente. A aula de hoje é uma aula que a gente precisa entender um pouco, porque a denúncia e anúncios do castigo divino, como você está vendo aí, não é você virar um dedo duro, ficar apontando para o erro das pessoas. Esta situação é do profeta de Deus mostrando para o povo o erro dele. Então, eu espero que você verdadeiramente possa entender isto. Mas é muito mais você entender que hoje nós temos o Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas, e o Espírito Santo, quando está trabalhando em nossas vidas, ele vai nos dando toda a orientação quando nós nos desviamos do caminho de Deus. Mas se nós nos deparamos para uma situação aonde o Filho de Deus cometeu um pecado que é visível e é notório, há algumas regras que a gente precisa entender. A primeira regra é essa: o quanto eu amo essa pessoa que eu vi ele errando. Se eu não amo ele o tanto que eu me amo, eu não sou a pessoa que Deus vai usar. Porque eu vou chegar lá apontando para ele o dedo e dizendo: você está errado. E você não está ganhando o seu irmão. Então, lembre-se dessa situação. Sempre quando nós vamos trabalhar na vida de uma outra pessoa, nós vamos trabalhar para ganhá-la de volta. E isso é muito importante você ter em mente. Por isso que, quando nós abordarmos toda a lição, precisamos ter isso em mente. Pois não, pastor Cristiano? Pastor Solovi, bom, duas coisas, uma técnica e outra sobre o que o irmão estava comentando. Acho que seria melhor o senhor ficar sem o fone, porque ele está raspando na camisa, tá? Mas outra, falando sobre o tema da aula, eu ouvi uma frase muito interessante, que é justamente nesse contexto que o senhor disse, onde o rapaz ali, o autor diz que a verdade sem o amor se torna crueldade. Então, não adianta você trazer a verdade antes de você trazer o amor, não vai surtir o mesmo efeito. Então, Jesus falava a verdade aos discípulos, só que ele amava, ele demonstrava o seu amor muito antes disso. Isso é uma grande situação que Deus está trabalhando conosco, porque o objetivo é sempre conquistar a pessoa e levar verdadeiramente essa pessoa a trabalhar diante de Deus com a visão de retornar ao caminho de Deus. Por isso que o Espírito Santo está na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mas também levando-nos a reconciliarmos com Deus. E isto é uma bênção da parte de Deus para todos nós, porque Deus quer reatar o relacionamento, por isso ele enviou o seu Filho, que nos purifica de todo pecado, mas também nos dá total condições de podermos viver na presença dele, glorificando o tempo todo, porque essa reconciliação só é possível pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário e do perdão que ele nos concede. Então, vamos ver como Jeremias vai receber a orientação de Deus e vai trabalhar agora nesta orientação de Deus. O texto áureo nosso está em Jeremias, capítulo 18, verso 6. E diz assim: ó comunidade de Israel, será que
Não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Lembre-se, nunca o barro vai chegar para o oleiro e vai dizer: faça dessa ou daquela maneira, assim eu não gosto. Mas muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus apresentando situações que verdadeiramente é de cair o queixo, é de levar susto. Entendeu? Como se Deus passasse a ser o servo e nós passássemos a ser o Senhor, mandando e desmandando tudo aquilo que ele precisará fazer para que nós fiquemos felizes. E Deus não está muito preocupado com isso. Vamos ver o objetivo da lição de hoje. Eu separei dos objetivos que tinha nossa lição apenas 2. No objetivo geral, compreender a importância de denunciar o erro. A gente não deve se pactuar com o erro e alertar sobre as consequências do pecado. Esse é o nosso ministério, mas, como já foi dito desde o início, é um ministério de amor. Não é um ministério de correção, não é um ministério de punição, não é um ministério de caça às bruxas. É um ministério de amor. Para que, é igual, por exemplo, Deus vai nos dizer que ele nos corrige porque nos ama. Você disciplina as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, como seus filhos, porque você os ama e você quer ver eles não seguindo o caminho errado que eles estavam seguindo até agora. Então, é isso que é muito importante termos em mente. E o objetivo específico, anunciar os desígnios de Deus em seu dia a dia, mesmo que seja em situação de caos e decadência. Nós estamos vivendo sempre nestes momentos ou em ambientes que geram caos permanente. E muitas vezes estamos diante de situações que afetam a família de um modo muito perigoso e muito constante. Vamos ver qual era a real situação. Vamos tirar uma fotografia daquele tempo que Jeremias está lá diante do povo. Ele é o profeta e ele tem a missão de anunciar a palavra de Deus, ele tem a missão de poder levar as pessoas a compreender a vontade de Deus. O profeta, naquele tempo, era chamado Boca de Deus. Então, tenha isso em mente. E ele vai estar falando sempre aquilo que Deus espera. Vamos ver em Jeremias, no capítulo 11, versículo 9 e 10. Por favor, leiam para mim. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. O pastor precisa abaixar um pouco o volume do seu celular. Muito bem, nós estamos vendo aí que eles estavam conspirando e cometendo pecados que nem os seus antepassados cometeram. E estavam completamente se afastando daquilo que Deus havia proposto para suas vidas. Jeremias 12 vai dizer o seguinte, Jeremias 16, no verso 12: mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados.
Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de me obedecer. Será que hoje estamos diferentes? Esse é o retrato deles. E o quanto hoje nós estamos diferente de tudo isso? O quanto nós somos guiados pelos nossos pensamentos ou pelos nossos entendimentos? Mas veja ainda o que ele vai dizer no versículo, no capítulo 13, no versículo 27. Pode ler, por favor. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Então, Deus está dizendo de uma forma bem clara: eu vejo tudo que vocês estão fazendo. É interessante que hoje nós temos uma maneira de comportar diferente quando a gente vê uma plaquinha que está dizendo: você está sendo filmado. Quer no elevador, quer num salão que a gente entrou, em algo que tem alguma exposição, que está lá escrito: você está sendo filmado, você redobra a sua atenção, redobra o seu cuidado. Mas por que a gente não faz isso sabendo que Deus nos vê o tempo todo? E que nós não conseguimos tapeá-lo, nós não conseguimos enganá-lo, porque ele sabe realmente aquilo que nós estamos fazendo. E aí ele vai dizer no capítulo 11, no versículo 13, vocês têm tantos deuses, quantos são as suas cidades, ó Judá, e os altares que você construiu para queimar incensos, aquelas coisas vergonhosas chamadas de Baal. São tantos quantos são as ruas de Jerusalém. O povo não só deixou de adorar a Deus, mas passou a adorar a Baal. E aí a gente vai ver que esta adoração não tem limite. Não tem limite nas suas prostituições, não tem limite nos seus sacrifícios, e as coisas vão o tempo todo se afastando completamente de Deus, e eles vão fazendo as confianças, mas as confissões a estes deuses, achando que eles são as soluções. Mas o grande problema é que os próprios líderes de Israel, os seus sacerdotes, os seus profetas, também se desviaram. E quando a liderança se desvia, todo o rebanho vai atrás. Veja o que está escrito em Jeremias 14, verso 18. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Para e pensa. Quando o caos vai se instalando, as pessoas correm para o profeta e o sacerdote e diz: o que é que você tem a nos dizer de toda essa desgraça que está acontecendo no povo, na nossa cidade, nos nossos rebanhos, nas nossas plantações? O que é que está acontecendo? Se você é profeta, se você é sacerdote, a primeira coisa que você tem que fazer é consultar a Deus. Senhor, me orienta, porque eu sou boca de Deus e eu preciso saber o que o Senhor quer que eu diga. Mas veja o que está acontecendo. Isso está no verso 14 do capítulo 14. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei e nem dei ordem nenhuma, nem falei com eles.
Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Eles não ouviam a Deus, mas falavam coisas que Deus deveria estar falando. Mas coisas que Deus deveria estar falando que agrada o povo. Não dizendo, vocês estão realmente fora do propósito de Deus, vocês estão vivendo sem consultar ao Senhor, sem viver na dependência do Senhor. Eles não queriam confrontar o povo com a sua maneira de viver. E Deus então diz que esses profetas e sacerdotes estavam completamente fora daquilo que Deus espera. Veja o que Deus ainda continua a dizer a Jeremias, no capítulo 11, versículos 7 e 8. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança. Eu que tinha ordenado que cumprissem, mas eles não cumpriram. Desde a escravidão do Egito, Deus resgata o seu povo com mão poderosa. Deus vem advertindo o povo, mostrando que eles vão entrar na terra prometida e que lá deveriam viver como um povo compromissado com Deus, com um povo que realmente iria viver para glorificar a Deus. Mas não foi nada disso que eles viveram. Mas veja então o que Deus vai dizer agora em Jeremias, no capítulo 13, verso 25. Esta é a sua parte, a porção que lhe determinei, declara o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Prepare-se, porque eu que vejo presente, passado, futuro, sei que você agora adotou uma posição que está escrito no versículo do capítulo 13, verso 23, o seguinte: será que o etíope pode mudar sua pele? Ou o leopardo suas pintas? Assim vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês estão acostumados a praticar o mal. Deus diz ao povo: eu já entendi qual é a escolha e qual é o caminho que vocês vão seguir. E o povo não deu ouvido ao Senhor. No capítulo 17, verso 23, ele vai dizer algo que é muito importante para nós. Pode ler lá para mim. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto
numa terra salgada onde não vive ninguém. Muito bem. Só que o texto que você leu aí, vocês precisam corrigir. A partir do momento que assim diz o Senhor, é Jeremias 17, 5 e 6. Então, eu vou pedir que o pastor Cristiano leia para mim, que estava como se fosse continuação, e não existe continuação do 17 e depois vai lá para o 5, né? Teria que estar separado. Ok, então na verdade é só o 23, aí depois 17, 5 e 6. Depois muda de linha e fica 17, 5 e 6. Perfeito. Pode ler de novo, pastor? Pode ler os 5 e 6? 5 e 6, do capítulo 17. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Interessante que a parte desse versículo é a parte mais conhecida por todo mundo, principalmente quando dá ruim. Quando dá ruim, essa é a frase: maldito o homem que confia no homem. Mas o que o Senhor está querendo dizer para nós é: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele é maldito porque ele acha que as pessoas que estão à sua volta são a solução para o seu problema, que o socorro vem da multidão. Você for ver aquela música cantada, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Esta situação é exatamente querer que a força da multidão seja a força dele. E isso não se transfere. E é isso que o Senhor está dizendo: você será maldito se você colocar toda a sua dependência nessa confiança que só Deus pode fazer na sua vida. Só Deus pode ser a solução. E ali o povo, o que estava fazendo? Alianças, para que estas alianças viessem em benefício da nação de Israel, para que eles não sofressem. Enquanto Deus está dizendo: eu abateria os seus inimigos, seus adversários, eu derrotaria todos e te daria o descanso na terra. Pois não, pastor Cristiano? Não, o senhor pode seguir. Depois dos próximos versículos, aí eu faço um comentário geral sobre os 5 até o 8. Muito bem. Mas se o povo der ouvidos a Deus, veja o que ele vai dizer no versículo 7 e 8 do capítulo 17. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar os seus frutos. Ela existe para cumprir o seu papel. Nós existimos para cumprir o nosso papel, e o nosso papel é ser bendito do Senhor. Mas para isso, precisamos ouvir o Senhor, fazer exatamente o oposto do que o povo de Israel estava fazendo. Mas lembre-se, é por isso que agora, daqui para frente, nós vamos começar a ouvir o que Deus faz com a sua justiça.
Deus é amor? É. Deus é justo? É. Deus castiga? Castiga. Deus corrige? Corrige. Porque ele nos ama. Então, é muito importante você ter isso em mente. Pois não, pastor Cristiano? Eu queria trazer à memória, né, algo que já estava na memória do povo de Judá, que são os textos que contrastam justamente esses que Jeremias está dizendo, que Deus está dizendo a Jeremias. Então, não é porque Deus já não tinha falado isso. Então, se você vai, por exemplo, para Isaías, capítulo 40, versículo 31, é um versículo bem conhecido, aliás, para nós, para minha família, tem um sentido especial, porque ele fica na porta ah, da sacada ali do quarto dos meus pais. Que é justamente, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, você tem justamente esse contraste do que Deus falou ali, olha, vocês estão confiando nos homens, vocês estão colocando o descanso de vocês nos homens. E também, Jeremias, ele está trazendo à memória um dos meus salmos, ou aliás, meu salmo favorito, e foi não diria uma coincidência, né? Mas foi uma direção interessante de hoje, porque hoje a Rebeca perguntou, papai, qual que é o seu salmo favorito? Eu falei, o Salmo 1, e do Salmo 1, versículo 3. Então perceba a semelhança entre o versículo 7 e 8 do capítulo 17 e o Salmo 3, Salmo 1, versículo 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que faz e tudo o que ele faz prospera. Então, a nação, o povo de Judá já sabia disso. Esses textos, eles estão registrados ali, um deles há mais ou menos uns 150 anos antes e o outro quase que 300 anos antes. E isso é algo que a gente não pode esquecer. Quais serão as consequências quando a gente coloca a nossa força, o nosso descanso, e quais serão os resultados também, quando a gente coloca todas essas coisas nas pessoas ao invés de confiar em Deus. Era isso que eu queria acrescentar. Antes de entrar nessa situação, eu quero trazer a vocês que o castigo de Deus não é como uma surra do pai. Porque a surra que o pai dá nos filhos tem muito pouco tempo de validade. À medida que os filhos vão crescendo, não cabe mais ter surra. A disciplina tem que estar envolvida e já tem que fazer parte da vida da pessoa de uma maneira muito clara. Certa vez, conversando com o pastor Davi, estava visitando sua casa, e ele então disse, dá uma olhada nas portas, aqui as regras que o meu filho escreveu que ele tem que cumprir nas tarefas e os castigos e as punições. E aí, então, ele foi escrevendo e tudo mais, e chegou a alguns momentos que o pai teve que dizer, olha, aqui está muito severo, aqui precisa aumentar o rigor, e ele foi, então, corrigindo isso. Mas aí ele estabeleceu as regras e ele cumpria, tinha as recompensas e tinha o castigo. E eu perguntei assim, vamos ver até onde isso dá certo, né? Mas depois a gente não teve mais essa oportunidade de estar fazendo a interação sobre esse assunto, e eu não sei qual foi a solução ou as consequências que isso acabou tendo. Mas em casa, eu já estava numa fase de não mais punir, disciplinando, batendo, mas estava já numa fase de castigos que eles teriam que fazer e eram geralmente cópias.
E certa vez, então, a Emilce me diz, o Cristiano e a Cíntia brigando quebraram o aquário. Eu disse, tá bom, quando eu chegar em casa eu trato desse assunto. E aí, quando eu cheguei em casa, pai, o senhor vai bater na gente? A gente paga o aquário, a gente tira da mesada e arruma, põe novos peixes, a gente deixa tudo como estava. Isso vocês vão fazer. Não tem conversa. Esse prejuízo sai do dinheiro de vocês. E aí, então, eu disse, não, pai não vai bater em vocês. Ai, que bom, pai. É, mas vocês vão ser punidos. Tá, qual vai ser a punição? Sem televisão, 30 dias. Sem sair para brincar, 3 meses? 3 meses? É, eu estou sendo A mais redação rigoroso. foi 30 dias de redação, foi 3 meses sem poder ver TV, sem poder sair para brincar. Na verdade, era assim, era 3 meses sem diversão e 30 dias de redação. É, 30 dias, 3 meses sem sair para brincar e sem ver TV. E teriam que escrever uma redação. Não devo brigar com minha irmã. Esse era o tema. Só que não era ficar escrevendo não devo brigar com a minha irmã, porque os castigos eram frases assim que eles deveriam escrever. Eu queria uma redação porque eu não devo brigar com a minha irmã diferente cada dia. E eles tinham que escrever, porque quando eu chegava, eu ia olhar essas redações. Eles disseram que enrolaram algumas, eu até acredito que eles conseguiram enrolar algumas, mas eles com certeza têm declarado que essa foi a pior punição que eles já tiveram na vida. Mas também eu não tive que tratar esse assunto outra vez. As brigas deles nunca passaram dessa situação grave. Porque se a Cíntia não abaixa, se o Cristiano não abaixa, a Cíntia teria acertado na cabeça dele uma escova. Isso poderia ter afetado a visão, isso poderia ter acontecido coisas muito mais graves. E eles entenderam que o respeito à vida é tudo. E isso é muito importante, mas aqui o povo não entendeu isso. E por isso que Deus agora vai descer uma lista de castigos. E os seus castigos, gente, é para valer. O texto da palavra diz: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. E a justiça de Deus vem assim, de uma forma muito firme, muito forte e com graves consequências. No versículo do capítulo 11, verso 22, ele começa a dizer o castigo que vai acontecer sobre a nação de Judá. E ele diz aos jovens: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu castigarei os seus jovens, morrerão à espada, e seus filhos e as suas filhas de fome. Deus está dizendo: eu acabo com essa geração da juventude. Quem não morrer à espada, morre de fome. Ao povo vai cessar todo tipo de motivo de alegria. No versículo do capítulo 16, verso 9, ele vai dizer assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Acabarão os motivos de celebração, acabarão os motivos para se alegrar e os motivos para se regozijar no Senhor. Ele não está falando que isto vai acontecer num curto espaço de tempo. Ele está dizendo na sua vida. Não para aí.
a consequência. Ele continua a dizer o seu castigo. A cidade, ele diz no capítulo 19, verso 8, farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Ao trono, Deus diz o seguinte: diga-se ao rei e à rainha mãe, desçam do trono, pois a sua coroa gloriosa caíram de suas cabeças. Suas cidades do Negueb estão bloqueadas. Não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos os exilados. Deus diz: não há mais gente na cidade. Mas a parte que nos choca é que Deus não está, agora eles estão sofrendo. O texto do capítulo 13 de Jeremias 17 diz: mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Aquele Deus que havia feito a promessa de abater os seus inimigos. Aquele Deus que havia feito a promessa de deixá-los numa terra que emana leite e mel. Deus vê tudo isso sendo destruído e o seu povo todo sendo levado. Deus sofre. Nós deveríamos ser o motivo da alegria de nosso Deus. Como ele diz: viste lá meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal. Um servo que me dá alegria pela sua maneira de andar. Fala para Davi: servo segundo o meu coração. Não que Davi não cometeu erros que talvez você nunca venha a cometer. Mas você não vai poder dizer que você é melhor do que Davi, porque Davi, quando se arrependia, ele não voltava a cair no erro. E você cai nos mesmos erros, eu caio nos mesmos erros o tempo todo. Por isso ele está sendo chamado na Bíblia servo segundo o coração de Deus, e talvez nós não tenhamos esse título. Por isso a gente tem que entender que Deus está trabalhando conosco e está dizendo ao mesmo tempo que eu estou corrigindo vocês, eu também estou sofrendo, porque eu queria estar como a galinha abre suas asas e todos os seus pintainhos vêm para debaixo da sua asa e ela os protege. Assim Deus queria fazer com todos nós o tempo todo. Mas infelizmente nós temos e eles se tornaram rebeldes. E nós também temos nos tornado rebeldes diante do nosso Deus. Deus vai usar agora Jeremias para mostrar ao povo, através de ilustrações, através de situações, o que o povo está se tornando. E ele vai usar 5 situações. A primeira situação é um cinto.
E isso vai acontecer em Jeremias, no capítulo 13, versículos de 1 a 7. É interessante que Deus manda, eu não vou ler esse texto, mas vou citar o texto, o contexto dele. Deus manda Jeremias comprar um cinto. E depois diz, não deixe encostar na água. Mas ele diz, pega esse cinto e vai até essa cidade. E lá enterra esse cinto. E Jeremias obedece ao Senhor e vai e faz isso. Depois de alguns dias, Deus fala para Jeremias, agora vai lá novamente e pegue esse cinto que você enterrou. Quando Jeremias desenterra esse cinto está completamente podre. E Deus diz para a nação de Israel, esta é a sua situação. Você não tem mais valor, você se estragou. Tudo em você está podre. Deus usa outra ilustração para fazer outra dramatização. E diz a eles, queridos, encham as suas vasilhas de couro de vinhos. E o povo diz, será que ele não sabe que não pode se colocar vinho novo em vasilhas de couro velhas? Por que não pode colocar vinho novo em vasilhas de couro velhas? Se elas têm mais resistência, se elas são mais fortes? Na verdade, não. A elasticidade que o couro tem já tinha chegado no seu ápice. Elas não iriam mais esticar. E o novo vinho, quando fosse assim são vocês, ó nação de Israel, que eu tenho feito para vocês. Mateus, no capítulo 19, verso 17, vai dizer lá no Novo Testamento, nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se fizer isso, as vasilhas se arrebentarão e o vinho se derramará. As vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. E ambos se conservam. O que ele está querendo dizer para mim e para você? Deus não cabe no seu formato. Quê? Isto. Deus não cabe na sua maneira de viver. Por isso que ele nos torna nova criatura. E as coisas que são velhas já foram deitadas fora, já se passaram. E tudo que vai ser daqui para frente será com um novo propósito de vida, com uma nova entrega ao Senhor e com uma nova maneira de viver na presença de Deus. É isso que ele está colocando para mim e para você, e é isso que nós precisamos começar a viver na nossa vida. Ele vai usar ainda a família para dizer e determinar algumas coisas. Vocês estão cativos. Então, não se casem. Isso está em Jeremias, no capítulo 16, começando no versículo 1 e indo até o versículo 5. Ele vai dizer, não se casem.
e nem tenham filhos ou filhas neste lugar. Porque se você me desobedecer, vocês morrerão, suas mulheres morrerão, e seus filhos também morrerão de doenças graves. A mortandade será tão grande que não vai haver ninguém que possa prantear. Não há ninguém que possa chorar por essa situação. Perecerão a espada e pela fome, e serão esterco para o solo e comida para os animais e para as aves do céu. Deus diz: eu irei retirar a minha paz, o meu amor e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Você está começando a entender que horrenda coisa é essa cair na mão desse Deus vivo? A quarta ilustração foi uma ilustração que nós já lemos logo lá no início da nossa lição, no texto áureo, que é o mesmo significado. Vem a palavra do Senhor e diz: vá à casa do oleiro, e lá você vai ouvir a mensagem. E ele está trabalhando na roda e aquele barro se estraga. E ele refaz, moldando o vaso segundo a vontade do oleiro. E ele diz: vocês deveriam ser esse barro nas minhas mãos. E a última ilustração que Deus vai trabalhar está no jarro quebrado. Deus fala com Jeremias, convida profetas, sacerdotes e líderes e leva eles até a entrada da porta dos cacos. Era uma das portas entradas. E lá proclama a minha palavra. E diz que eu vou trazer desgraça sobre todos eles, porque eles não me ouviram. E depois encerra esta narrativa quebrando este vaso de barro diante dos homens que te acompanham. Quando eu vejo esta cena, me faz lembrar de algumas situações. O mar se abre, Faraó tem a possibilidade de ficar do outro lado, mas Faraó decide ir atrás do povo de Israel e perde todo o seu exército. Deus manda Noé construir a arca, e a construção da arca era para salvar pessoas, e as pessoas não quiseram. Depois que Deus fecha a porta da arca, não há mais salvação. Deus manda o seu filho para ser o nosso Salvador. E se você o rejeita, não há outro caminho para a salvação. Isto é o vaso quebrado. Cessou, findou as oportunidades. A mão do Senhor pesará. Querido, preste muita atenção. Não permita. Escute a voz de Deus. Retorne ao primeiro amor, antes que seja tarde. Eu estou falando de alguém que precisa também fazer isso. Eu não estou dizendo você tem que fazer isso. Nós, como filhos de Deus, estamos o tempo todo nos desviando do primeiro amor.
Nós já estávamos em íntima comunhão com Deus quando fomos perdoados de todos os nossos pecados. Depois começamos a cometer pecados e não fomos pedindo perdão a esses pecados e a nossa vida foi se distanciando de Deus. Agora é uma volta àquilo que nós já tivemos na presença de Deus. A grande bênção é que um dia Ele nos chama e aí o nosso corpo não será mais corruptível. E estaremos para sempre na presença dele, glorificando. Então Jeremias faz agora uma oração. E nessa oração ele diz, no capítulo 12, verso 1, Tu és justo, Senhor. Quando apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. E no versículo 4 ele vai dizer: Até quando a terra ficará de luto? A relva de todo o campo estará seca? Parece que os animais e as aves, por causa da maldade dos habitantes nesta terra, pois eles perecem os animais e as aves por causa da maldade dos habitantes nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Ele está clamando, ele está pedindo. E no capítulo 14, verso 8 e 9, leia para mim, por favor. Ó esperança de Israel, tu que o salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Esse clamor o profeta faz diante de Deus. Muitas pessoas têm orado por sua vida. Muitas pessoas têm clamado por você. Mas a mão do Senhor só mudará a sorte sua quando você, arrependido, sair do seu caminho e voltar-se para Deus. Queridos, aproveitemos a oportunidade para refletirmos nas nossas ações e nos colocarmos diante de Deus clamando: tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi, na sua oração, ele diz: desde o ventre de minha mãe eu fui concebido em pecado. Não há mais nada em mim que realmente gere prazer. Por isso, ó Pai, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. A partir do momento que isto acontecer, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
tu não se comprases em sacrifício, senão eu os daria. O que traz alegria ao teu coração é o meu coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza isto. Como Davi se acerta com Deus, nós também precisamos nos acertar com Deus. Todo o povo precisa se acertar com Deus. Que façamos isto em tempo e possamos glorificar o nome dele. Amém? Que esta lição nos desperte para vivermos isto. Amém, pastor Solovi. Obrigado pela aula. Você viu hoje que a gente está com um formato diferente, é porque a gente está com algumas dificuldades técnicas, né? Quem sabe semana que vem a gente acerta isso. Mas, obrigado por você estar conosco aí. Não esqueça de deixar o seu like, se não é inscrito no nosso canal, se inscrever, compartilhar essa lição. Também comente aqui o quanto a lição abençoou sua vida, se tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer, aí a gente esclarece na próxima aula também, tá bom? Daqui a pouquinho começa o nosso culto, a nossa celebração ao Senhor, agora às 10h30 da manhã. A gente convida você a estar conosco, tanto presencialmente ou aí pela internet, dependendo da distância, tá bom? Bom domingo, Deus abençoe. Só um detalhe, pastor, convidando Sim. Também, eu não sei se você tem algum familiar que é surdo na sua família, vamos começar a classe na Escola Bíblica Dominical para os surdos. Então, fale com ele. Será um prazer. E nós vamos começar pelo estudo da Bíblia, mostrando para eles o que é a Bíblia, a palavra de Deus, e o quanto tem sido investido para ela chegar nas nossas mãos e todos esses ensinamentos, como vimos hoje, nos abençoarem ricamente. Então, espalhe essa notícia e nós teremos muita alegria em receber todos que vierem. É isso aí. Vai ser muito bom receber vocês. Obrigado, queridos. Deus os abençoe grandemente. Boa semana. Obrigada pelos ensinamentos, pastor Salovi. É para se pensar muito seriamente em tudo que nós ouvimos hoje. Deus os abençoe.